Boa tarde, estamos aqui ao vivo de Paraty com o Google Play no projeto Conversas na Flip. E temos o prazer de conversar hoje com o André Miranda, que é repórter do Globo, e recentemente ele fez uma viagem, refez o caminho do Fabiano, Vidas Secas, vai falar um pouco desse projeto. Publicou uma reportagem longuíssima, algo raro no jornalismo nacional agora, que é um prosa e verso inteiro, com fotografias, e eu estou muito curioso para saber como é que foi essa viagem, qual foi o ponto inicial, como é que você se organizou para fazer isso, quanto tempo levou? Eu acho que desde que, assim que a Flip anunciou no ano passado, acho que foi no fim de agosto, início de setembro, por volta disso, que o homenageado desta edição de 2013 seria o Graciano Ramos, foi aí que eu e a editora do Prosa, a Mania Millen, a gente se sentou, a gente conversou e a gente começou a pensar, o que a gente pode fazer de diferente por conta da homenagem do ano seguinte, desse ano, né, da Flip, e em relação ao Graciliano. E acho que o projeto começou a nascer ali, a gente começar a conversar. Então eu sempre brinco, falei, é um projeto de quase um ano, porque realmente de 9 meses seria, enfim, porque a gente começou lá atrás, há muito tempo, a começar a planejar o que a gente poderia fazer. E lá naquele momento a gente pensou, vamos tentar refazer o caminho da vida do Graciliano e no Nordeste. Vamos nas cidades onde ele morou para buscar as histórias pessoais dele e entender as paisagens que ele retratava nos seus livros. E isso foi foi nossa primeira ideia. A gente começou a trabalhar isso, a gente começou a pesquisar, a gente começou a viabilizar, obviamente tem que ter um planejamento orçamentário para isso, enfim. Então foi esse trabalho que começou ali em setembro do ano passado. E a gente planejou, a gente pesquisou, a gente fez o orçamento, a gente viu que era possível, a gente viu que poderia valer a pena. E aí a gente pensou, em fevereiro, a gente começou a marcar a viagem e acabamos... Aí o Custódio Coimbra, o fotógrafo Custódio Coimbra, ele se agregou ao projeto, enfim, ele veio agregar ao projeto, na verdade, porque o Custódio é um fotógrafo maravilhoso, e começou também a conversar um pouco com a gente, começou a fazer suas pesquisas, como é que seriam essas fotos. Em abril a gente foi. E a gente ficamos 10 dias lá. E eu acho que, na verdade, o que mudou ali desse planejamento de 9 meses, teve só uma pequena mudança, que foi uma descoberta lá. Que a gente se deparou com uma seca devastadora, que a gente imaginava que encontraria, mas a gente não imaginava que seria tão intensa. É a maior seca dos últimos 50 anos. Sério? E aí isso fez a gente não vou dizer que a gente mudou o projeto, a gente fez um pequeno desvio do que a gente pretendia inicialmente, por conta do que a gente encontrou lá, porque a gente encontrou no campo, né? Enfim, usando o termo de pesquisador, que não é exatamente o caso, mas o que a gente encontrou ali. E, enfim, aí foi assim que o projeto existiu da maneira que existe, enfim. Foi mais ou menos esse o percurso. E a equipe era você, o fotógrafo? A gente foi para lá, foram 10 dias, né? Fomos só eu e o Custódio, Coimbra daqui do Rio, né? E lá a gente contratou um motorista, com um carro, alugamos um carro, contratamos um motorista de lá, que conhecia bastante a região, para nos acompanhar nesses 10 dias. A gente ficou baseado em Palmeira dos Índios, que foi a cidade onde o Graciliano foi prefeito. Ali foi 28, 29, iníciozinho de 1930, e a gente ficou baseado ali. E dali a gente ia para outras cidades, basicamente isso. A gente dormiu em outras cidades também em algum momento, mas basicamente foi Palmeira dos Índios. E a gente se deslocava para as outras cidades, a gente fez todo um planejamento, um cronograma de trabalho. O Custódio, e isso é engraçado, porque o Custódio, ele tem acho que 50 e tantos anos, e ele queria acordar, fotógrafo, né, queria acordar 4h30, ele queria sair de carro 4h30 da manhã, porque ele queria pegar o sol nascendo para fazer uma luz diferente, enfim, aquelas coisas de quem faz foto, né? E, putz, acordar 4h30 da manhã, né? Sair de 4h30 da manhã, para mim, é um negócio totalmente impossível. Ainda mais você que é repórter, que quer encontrar pessoas, exatamente, conversar com pessoas. Enfim, eu sempre fui noturno, e aí a gente começou a combinar. Teve um dia desses que eu fui com ele, e aí eu praticamente dormi no carro, porque eu não aguentava. A gente começou a combinar tinha momentos que ele saía mais cedo sem mim,
Eu ficava no quarto do hotel batendo, depois ele voltava, aí eu saía para fazer algumas entrevistas, ele descansava um pouco. Enfim, a gente fez uma parceria que eu acho que funcionou muito bem, na verdade. Eu acho que isso até foi muito importante para o trabalho. Porque 10 dias, eu acho que para o jornalismo atual, para fazer uma matéria, é um tempo muito longo. Eu acho que isso é muito raro e acho que e até agradeço muito ao jornal por ter permitido esse tipo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, não é um tempo absurdo para poder fazer uma boa reportagem, fazer um bom trabalho também. Então, a gente tinha que se organizar. Então, eu acho que também isso foi importante. A gente foi muito organizado com o tempo. A gente aproveitava cada minuto que a gente tinha para trabalhar e se dividia muito bem em relação a isso. Eu acho que isso fez o trabalho, enfim, ser melhor. Agora vocês naturalmente saíram para encontrar imagens sugeridas pela obra do Graciliano. Pela obra do Graciliano. Eu acho que assim, eu falo que tudo que a gente foi buscar foi sob o ponto de vista do Graciliano. Enfim, a gente tinha sempre a obra do Graciliano em mente para buscar enfim, o nosso material da reportagem. Entendi. E eu acho que tanto que assim no e-book, que depois, enfim, ele virou um caderno especial do Prosa, ele foi uma reportagem especial do Globo a Mais, que é nosso aplicativo para tablet, nosso jornal diário para tablet, e ele depois, enfim, agora foi transformado em e-book, que é um texto maior, enfim, é um texto mais elaborado e tem alguns anexos e, enfim. Então tudo o que a gente fez foi sempre pensando no Graciliano. No e-book eu dedico o livro, enfim, à memória do Graciliano por conta disso. E naturalmente vocês foram ao encontro de Graciliano Ramos, né? Mas e os momentos que o Graciliano Ramos encontrou vocês? Foram muitos, na verdade. Eu acho essa coisa da seca, sobretudo. A gente sabia que ia ter seca, a gente sabia que essa paisagem seria árida, que haveria esse drama humano da seca. Mas eu acho que eu particularmente não sei se eu estava exatamente preparado para o que a gente encontrou. Eu digo que me sensibilizou bastante, enfim, e digo de verdade, não é aquela coisa de eu me sensibilizei, caramba, não foi isso, eu realmente me sensibilizei. Eu brinco com as pessoas, eu tinha decidido que eu ia viajar e ia parar de fumar, e eu falei, eu não levei cigarro para a viagem, eu falei, não vou fumar mais, enfim, agora eu vou aproveitar esse momento de viagem para parar de fumar. E no segundo dia eu desisti de parar de fumar ali, porque eu realmente ficava muito, eu chegava, voltava pro hotel, muito carregado com as cenas e com as histórias que a gente ouvia. E, enfim, eu acho que foi um pouco isso, né? Acho que é um pouco o que a obra do Graciliano passa, né? Essas histórias tão reais que ele construía das memórias dele, da realidade dele. E que, enfim, que a gente que vive... Não é que a gente não vive um Brasil real, é claro que a gente vive um Brasil real também, mas a gente vive eu vivo particularmente uma realidade urbana e bem distante disso. Enfim, ler é bem diferente de estar ali. Eu não vou dizer que eu vivenciei isso, que eu não vivenciei. Quem vivencia isso é quem está lá, é quem passa a vida inteira lá. Mas experimentar isso, por esse pouco tempo que eu experimentei, enfim, conversar com as pessoas, entender, entrar na casa das pessoas, isso realmente para mim foi bem impactante. Então você encontrou muitos fabianos por lá? Encontrei muitos fabianos, e era engraçado, porque eu comecei a perguntar para muitas pessoas da zona rural se eles conheciam o Graciliano Ramos. E pouquíssimos conheciam o Graciliano Ramos. Assim, acho que na zona rural praticamente nenhum morador. Tinha uma outra professora, enfim, que sabia quem era e usava isso em sala de aula, mas realmente a maioria da população da zona rural, a população mais humilde, nunca ouviu falar em Graciliano Ramos. Porque as pessoas não vão para a escola porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar e trabalhar da terra, né? Enfim, tem que trabalhar com o que eles têm de possibilidade. Então, só que são todos os fabianos da obra, são todas aquelas pessoas que têm dificuldade com a fala, como é o Fabiano, enfim, aquelas pessoas que sofrem por não conseguirem se expressar. Eu acho que isso está muito presente ali ainda hoje. Eu acho que a obra do Graciliano é muito atual por conta disso. Você nessa viagem se focou mais no Vidas Secas ou todo o restante da obra? Na verdade, a gente tentou... A obra do Graciliano é bastante rica, enfim. O Vidas Secas, ele é mais conhecido e eu acho que ele tem esse impacto muito forte da seca. Teve o filme Nelson Pereira dos Santos, que também foi bem, enfim, ele foi bem popular. Então, mas eu acho que tem tudo ali, tá um pouco na obra do Graciliano, enfim. Você pegar as histórias de Palmeira dos Índios que estão em Caetés, e você pegar um pouco, a gente foi a Viçosa, onde se passa São Bernardo, enfim, tudo acho que tem um pouco dali nas histórias, tanto não é só a questão do campo, é também as relações sociais nas cidades, que tá muito presente na obra do Graciliano, enfim. A gente buscou um pouco
contar essa paisagem, esse panorama que o Graciliano mostrava nos seus livros, mais do que Vidas Secas. E o outro lado também você encontrou do Paulo Honório. O Paulo Honório do São Bernardo. Do São Bernardo, que é o fazendeiro. É o fazendeiro de São Bernardo. Que é o... A gente teve em Viçosa, né? A gente conversou com alguns fazendeiros. A gente conversou com alguns fazendeiros de algumas cidades, enfim. Em Viçosa é o principal. Eu não vou dizer que a gente achou aquela figura gananciosa, como era o Paulo Honório, mas a gente entendeu um pouco essa história daquela pessoa que humilde, que é um bruto e que vem do nada e que tem aquela ganância do personagem. Eu acho que a gente conseguiu compreender como aquilo funciona naquela lógica do Agreste Alagoano. Né? E ele só se modernizou, talvez. Né? Só se modernizou, na verdade. Eu acho que o Milton Atum aqui na Flip, ele falou uma frase muito boa na conferência de abertura. Ele disse que o que aconteceu, que os antigos coronéis do Graciliano, eles só ficaram modernos. Enfim, mas eles continuam existindo. Tem mais alguma coisa que você queira falar dessa viagem específica? Eu acho que tem uma coisa que eu acho bacana de ressaltar, é isso, é a possibilidade de se fazer um trabalho denso, um trabalho aprofundado, um trabalho de mais fôlego, e isso ainda tem espaço no jornalismo hoje. Eu acho que se discute muito hoje como o jornalismo, ele não tem mais... se discute muito hoje que jornalismo que a gente tem que fazer. A gente tem um trabalho magnífico feito pelas redes sociais, pelo Ninja, por exemplo, do Capilé, que está na Flip. Tem um trabalho muito bacana dessa capilaridade que as redes sociais permitem. Mas, ao mesmo tempo, acho que a grande imprensa, o jornal, ele ainda tem a possibilidade de se aprofundar no assunto. Claro. E que foi o que aconteceu com a gente, enfim, foi o que levou a esse trabalho. Enfim, eu acho que isso é importante, eu acho que isso me deixou muito feliz, até como jornalista, de ter essa possibilidade de fazer esse trabalho. Eu devo admitir que eu levei um susto com o Prosa e Verso. Porque geralmente você espera um caderno especial em homenagem, com ensaios e artigos. Com várias coisas retrancas, várias coisas diferentes. E essa reportagem foi uma maneira diferente de pensar o Graciliano Ramos. Foi isso, isso foi uma decisão que a gente teve exatamente lá. A gente não tinha, esse formato, como a reportagem foi publicada, a gente não tinha pensado antes. A gente pensava em fazer a nossa ideia era fazer um caderno especial, enfim. Só que a questão da seca, a gente estava lá, eu mandei um e-mail para a Mânia Millen, que é a editora do Prosa, e para Maria Fernanda Delmas, que é a editora do Globo a Mais. A gente começou a conversar os três sobre essa possibilidade. Vem cá, vamos fazer um pouco diferente, vamos fazer um texto único, vamos misturar passado e presente, vamos misturar ficção e realidade, vamos tentar costurar isso numa mesma história. E foi o que a gente tentou fazer, a gente conversou bastante, a gente trocou muitas mensagens. Quando eu estava em Palmeira dos Índios, teve um dia que eu fiquei de manhã no hotel, eu não saía, e falei, eu vou escrever um pouco para a gente tentar entender se a proposta é viável. Tá. E eu escrevi, em Palmeira dos Índios, escrevi 5.000 caracteres. Do que eu pretendia, foi mais ou menos ali o que é o primeiro capítulo. Obviamente mudou bastante depois, mas foi uma ideia, um esboço no primeiro capítulo. Eu escrevi, mandei para a Mânia e para a Maria Fernanda Delmas. A gente começou a discutir, a gente começou a dialogar, a Mânia começou a dar ideias, enfim, a Delmas começou a dar ideias. E a gente começou a discutir essa possibilidade. Então, esse formato, ele nasceu ali e nasceu de uma forma muito viva. Nasceu quando a gente viu o nosso material, quando a gente viu o que a gente tinha na nossa frente, quando a gente conversou, entendeu que era possível fazer essa proposta. Enfim, e aí, a partir daí que... No jornalismo, essas reportagens de fôlego acabaram migrando para revistas especiais. Sim, acho que isso não existe em algumas revistas e que bom que ainda existe. Enfim, acho que até pelo formato do jornal, é difícil você ter isso no jornal, enfim, diário. Eu entendo que é difícil, mas eu acho que eventualmente é bom arriscar, é bom você apostar numa coisa diferente. Eu acho que o retorno que eu tive, e o retorno de pessoas, de amigos, o retorno de pessoas, enfim, obviamente do meio jornalístico, do meio literário, mas sobretudo o retorno de leitores normais, enfim, leitores que não têm relação alguma com o jornalismo e com a literatura, que mandaram mensagens que me confortaram bastante, enfim, que me deram aquela certeza, eu acho que eu consegui fazer uma coisa bacana, enfim, um trabalho bacana. Eu acho que isso me deixou muito feliz. A filha do Graciliano, a única filha do Graciliano que ainda está viva, a Luísa, ela não mora lá, ela mora em Salvador, e ela mandou um e-mail que para mim foi acho que mais
o mais feliz de todos, e ela falou um pouco da história dela em Alagoas e disse como a matéria dela ajudou ela a fazer uma viagem de volta, como a matéria ajudou ela a fazer uma viagem de volta pela história dela e do pai. Enfim, isso me deixou muito emocionado. Tá? Eu ia comentar sobre a lentidão, né? A oportunidade de você ter uma lentidão para pensar um projeto, escrever com... E chegou uma pergunta aqui de uma internauta que toca um pouco essa questão, que é a Fernanda Moura de Canoas. Ela pergunta assim: o jornalismo literário depende de mais tempo e recursos para fazer suas coberturas e reportagens. Com o imediatismo exigido pela internet, existe espaço para se fazer um jornalismo mais aprofundado no Brasil? Eu até colocaria algo a mais, quais são as possibilidades de tornar mais complexas essas alternativas de internet para reportagem, para... Eu acho que na internet, na verdade, o que a gente tem que pensar é como a gente consegue, o que se pode agregar para a reportagem. Enfim, eu acho que os recursos tecnológicos são imensos. Eu acho que é muito recurso que a gente não sabe ainda, que não existe ainda, porque a gente ainda vai descobrir. Eu acho que isso é bacana na internet, a gente está num processo de descoberta do que pode ser feito, não só para jornalismo, enfim, mas para outras áreas. Eu acho que o nosso papel como jornalista hoje, em relação aos recursos da internet, é descobri-los, claro, primeiro, inventá-los, né, entendê-los como isso pode adicionar mais coisas ao nosso trabalho. Por exemplo, quando a gente lançou o Prosa e o Globo a Mais, a gente fez um trabalho de um mapa animado que foi para o site do Globo, enfim, e era um mapa com várias camadas, com a camada da seca, com a camada da história do Graciliano, com a camada da obra do Graciliano, onde haviam várias leituras sobre o nosso trabalho. Então, foi feito, e eu acho que é um pouco isso, na verdade, a gente entendeu ali, a gente tem essa possibilidade de fazer isso aqui, uma possibilidade que o papel não nos permite. Então, o que a gente vai fazer para a internet, para usar uma coisa que só a internet nos permite? Enfim, eu acho que isso que a gente tem que aprender e tem que estar sempre buscando. Inclusive, GIFs animados, sim, imagens, mídias. Na internet a gente colocou um vídeo, enfim, um vídeo que foi feito também durante a viagem, enfim, com imagens do custódio. Eu acho que é um pouco isso. Acho que a gente tem que estar sempre buscando e entendendo que acho que há muitas possibilidades a serem descobertas, inventadas. Eu acho que o papel, no jornalismo atual, todo mundo pergunta, para onde o jornalismo vai? Eu não sei para onde o jornalismo vai, enfim. Eu sei que ele não vai deixar de existir, isso eu tenho certeza, pela sua função democrática, sua função de cidadania. E se ele não estiver em crise é porque não está se pensando, né? Eu acho que essa crise vai ser importante. Acho que depois de qualquer crise, as coisas sempre se reerguem de uma outra maneira, elas sempre renascem. Sempre em crise, né? Há um tempo ele já está em crise, mas eu acho que as coisas renascem, eu acho que ele vai renascer de alguma forma. E eu acho que isso é importante. Assim, voltando a... Só uma última pergunta. Claro. Que é a seguinte: a relação entre o texto e a imagem. Né? Eu fiquei com a impressão de que muitos trechos do que você escreveu da reportagem surgiram de uma imagem. Sabe? Sim, isso é uma coisa curiosa. Porque, uma foto. Assim que eu escrevi aquele primeiro esboço do que seria o primeiro capítulo, enfim, a primeira parte, acho que não sei se chama de capítulo, mas assim, eu fico em dúvida como chamar, mas assim que eu escrevi aquele primeiro esboço, eu também mandei para o custódio, para ele ler enquanto a gente estava lá. Isso acho que foi, sei lá, no quarto, quinto dia de viagem, enfim, quarto dia de viagem talvez, não lembro, enfim. Eu mandei para o custódio para ele poder ler. E o custódio leu sozinho, estava longe de mim, ele depois de falar comigo, caramba, eu vi, lendo, eu achei várias das minhas fotos ali. E isso me deixou feliz. Acho que eu falei, a gente tá em consonância, enfim, a gente está realmente visualizando e interpretando isso, o que a gente está vendo aqui da mesma maneira, enfim. Você através das suas imagens e através do meu texto. Eu acho que essa parceria entre mim e o custódio foi o que levou a isso, foi o que levou a um texto talvez mais descritivo das imagens que a gente encontrava. É curioso que a imagem expande o texto e o texto dá sentimento Sim, exatamente. Eu acho que isso ficou bem... Eu acho que isso foi uma coisa eu acho que foi um trabalho em equipe, o trabalho em dupla nosso lá, eu acho que levou a isso. Quando eu lia, eu pensei muito naquela reportagem dos Gêmeos Ali, sabe? Que tem as fotos dos trabalhadores. Eu achei... Eu levei um susto e fiquei muito admirado. Obrigado.
Você fala sobre, tá tendo a exposição aqui, fala onde é. A exposição, sim. A exposição é na Casa de Cultura de Paraty. Ela reúne as fotos do Custódio e eu acho que ela mostra um pouco do que a gente viveu ali. Ela mostra um pouco daquela aridez, ela mostra um pouco da obra do Graciliano nos tempos atuais. Enfim, ela fica até domingo, né, quando termina a festa literária, e depois ela vai para o Rio, para a Casa do Saber o Globo. Muito bacana. Bom, o livro Novas Vidas Secas está disponível na coleção Flip do Google Play. Então, quem quiser ler, é só acessar. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu sei que você está na correria aí, coordenando a cobertura. Mas muito obrigado por esse tempo aqui com a gente. Obrigado a vocês.